E aí pessoal, tudo bem? Aqui tá falando é o professor Bruno de Geografia. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre a geopolítica, né? Esse tema muito recorrente, tanto no Enem quanto em questões de concursos e tudo mais, tá? É um tema bem tranquilo, mas que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, mas a gente vai tentando tirar as dúvidas de acordo com o proceder dessa aula, tá? Bom, muitos se perguntam o que é geopolítica, geografia política. A gente tem uma definição de cada uma delas. São bem semelhantes, próximas, mas a gente tem características diferentes, tá? Geografia política preocupa-se com a relação entre espaço e poder, ou seja, na relação de poder político e espaço geográfico. Então é essa relação que a gente tem do poder, seja do governo, ou seja do povo, com aquele espaço que ele está sendo inserido, ou que ele está inserido no caso, tá? E a geopolítica, ela ocupa-se com estratégias políticas de dominação. Então é como o exercício desse poder, né? A gente está executando esse poder, sendo de uma forma mais estratégica ou de uma forma mais pura, né? Mais para frente, direta. Mas esse tipo de exercício, né? Essa execução, seja da estratégia ou seja de uma forma direta, é a geopolítica, tá? A gente tem alguns antecedentes da geopolítica, né? Assim como o ser humano, como a gente tem a história, a evolução do ser humano, a geografia política, a geopolítica tem a sua história, tem o seu início, né? Que a gente puxa lá do começo da sociedade, né? No começo do ser humano, quando o ser humano ainda era nômade, ainda andava para lá e para cá em busca ou de uma moradia ou de recursos, então ele não tinha uma moradia fixa, ele não se fixava em algum local, mas ele começou a fazer isso com o passar do tempo, né? Com essa fixação dele em locais, ele começou a ter um desenvolvimento das atividades, né? Como a caça, a pesca e a agricultura, né? Principalmente a agricultura, que foi um divisor de águas, digamos assim, para o ser humano, né? Que estava acostumado com a caça, com a pesca, às vezes não tinha tantos animais, ele não conseguia caçar nenhum animal, mas com a agricultura ele começou a ter uma rotina, uma regulamentação dessas atividades, então isso foi algo muito bom para o ser humano, né? Com esse desenvolvimento das atividades, a gente começou a se fixar nos locais, né? A aumentar o número de habitantes, então eles começaram a se reproduzir, começaram a criar famílias dentro desses locais que estavam sendo fixados. Com isso a gente começa a ter uma aproximação desses grupos criados, né? Essas famílias, esses grupos que foram criados começaram a se aproximar, a se relacionar, e aí a gente começa a ter um princípio de sociedade nesse caso, né? Com essa criação, né, esse surgimento da sociedade, a gente começa a organizar, a ter uma organização social, né? Começa a organizar cada pessoa, o local, a região que ela está ali, né? Com isso a gente começa a ter um comércio, porque a gente tem que começar a desenvolver aquele local. Então a gente começa com a troca, com a venda de algumas coisas. Com essa venda, com o comércio em foco, a gente começa a ter as classificações como uma pirâmide, né? Tem as pessoas que têm muito, tem as pessoas que quase não têm, tem as pessoas que não têm nada. Começam a ter as classes sociais dentro dessa própria pirâmide, né? A gente começa a ter os grandes imperadores, a gente começa a ter os escravos, no caso, como essas classes sociais começaram a se desenvolver junto com a sociedade e a criação, a unificação da cidade, né? Com todos esses aspectos feitos, a gente começa a ter o Estado, de fato, né? A organização Estado, com base nessa organização social, a gente começa a ter a criação do Estado e com isso a gente precisa ter as leis, né? Para a gente estar organizando, direcionando essa população para o seu desenvolvimento ao longo dos anos. Com esse Estado criado, ele, logicamente, depois do Estado criado, ele precisava, né, de alguém para deter essas atividades, essas autoridades, e a gente acaba entrando na relação Estado e poder, né? Eu coloquei aí que Estado é um conjunto de instituições no campo político e administrativo
que organiza o espaço de um povo ou nação. Então, esse conjunto, essas instituições, tanto no campo político quanto administrativo, é responsável por organizar esse espaço, né? Organizar o povo, a nação, então eles colocarem onde cada um vai ficar, né? Essa organização do espaço. O poder, para Bertrand Russell, né? É a capacidade de produzir os efeitos desejados por quem o detém. Então o poder está nas mãos, né? Se você tem o poder, você pode exercê-lo, você pode produzi-lo, né? Ele tem essa capacidade de impor, né? Ou colocar sobre aqueles que têm um poder inferior ou não têm o poder, né? O Estado tem o poder, no caso, o governo tem o poder e ele exerce sobre a sociedade. Claro que esse poder deve ser executado da melhor maneira possível. Com isso a gente acaba chegando nos 3 elementos do Estado, né? Os 3 elementos que compõem o Estado. O território, que é a parte regional da gente, né? O elemento material espacial ou físico do Estado, ou seja, sua base geográfica. No caso, o território nacional, né? O território onde a gente está vivendo, a gente está trabalhando, a gente está estudando. O povo, que somos nós, o elemento humano formado pelo conjunto de pessoas submetidas à ordem jurídica estatal, né? São as pessoas que estão sobre essa jurisdição, sobre essas ordens, né? O povo, no caso. O governo, que é essa organização necessária ao exercício do poder político, né? Sendo a soberania o poder de organização e fazer valer dentro do seu território. Então, o governo é aquele que organiza esse povo dentro do território. Então, é uma escala de cada um com características e definições de cada um, tá? O governo ele é responsável por estar colocando essas leis, falando certo ou errado, o famoso direitos e deveres, tá? Com isso a gente tem como o objetivo do poder a dominação sobre os homens e os recursos, pois a triade do poder é composta por população, território e recursos, ou seja, o poder ele está fundido entre essas 3 características. A população, né, porque ele precisa impor sobre alguém, ele precisa estar à frente de alguém. O território, que é onde essa população está, né, a região que ela está, e os recursos que tem ali naquela região. O poder ele funciona dessa maneira, através desses 3 elementos. Tá? O Estado, que é o outro viés, o outro lado do poder, é quem sempre deteve o maior grau de poder. Com isso, chegamos ao chamado poder nacional. O que é isso? Poder nacional. Pelo próprio nome, você consegue entender mais ou menos do que se trata, mas vamos colocar uma definição. Pode ser definido como a capacidade que tem um conjunto dos homens e meios que constituem a nação, ou seja, esse conjunto dos homens e meios que constituem a nação é tanto o povo quanto o governo, né? Nós que constituímos essa nação, né? Seja com o governo, seja com a população, essa unificação dos dois torna-se uma nação de fato, atuando em conformidade com a vontade nacional, ou seja, com a vontade do povo, com a vontade da sociedade, para alcançar os objetivos nacionais, ou seja, para alcançar aqueles objetivos que são propostos pela sociedade, né? Pelo povo, no caso a gente. Claro que se a gente for colocar de uma maneira prática, isso não funciona muito bem, porque a gente tem uma diversidade muito grande, tanto de opiniões, quanto de pessoas, quanto de sociedades. Então sempre tem um que vai ser oposto ao outro e aí acaba não entrando em consenso, mas é aí que entra a parte do poder, né? Para a gente estar olhando dos dois lados, ver uma maneira melhor para todos aqueles que estão envolvidos, tá? A geopolítica ela trabalha muito essa questão do desenvolvimento do homem, do desenvolvimento social, né, das cidades, de como elas se desenvolveram, essa parte política que fala a respeito do homem que detém o poder, o Estado que detém o poder, e isso é algo que não só é para quem estuda essa matéria, mas também é uma vivência, um desenvolvimento humano muito grande, porque a política realmente está em cada um de nós, seja em aspecto, seja no futebol, seja numa religião, ou seja num partido político,
sempre vai ter duas opiniões ou mais, então a gente tem esse viés político dentro de nós, tá?